nós vamos estar participando da mesa, participando da comunhão com os irmãos. É sempre um prazer ter vocês aqui conosco e bom estarmos juntos para a glória de Deus. Antes de nós irmos para a palavra, porque nós vamos hoje terminar no horário que a gente sempre costuma terminar, antes das 9, e queria que você lesse um texto bíblico em segunda carta de Paulo, Coríntios, capítulo de número 9, versículo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Brevemente, nós vamos ter de novo, né, graças a Deus, o nosso data show funcionando, tá, gente? O que sabe que nós estamos precisando? Por que pareça, é uma coisa simples. É de alguém que oferte, né, e nós já temos uma pessoa que vai tirar para a gente. Mas, olha aqui, uma escada para tirar. Olha a altura. A escada que a gente tem não chega nem ali. Então, se alguém tem uma escada, porque tudo aqui é alto, nós precisamos comprar uma escada para, ou então um andame para ter aqui na igreja. Porque qualquer coisa que a gente vai fazer tem que alugar um andame. É qualquer coisa. Então, tem lâmpadas para trocar, de coisa para fazer. E se você tem disponibilidade, pastor, tem para emprestar, sei quem tem. Um dia só a gente resolve um monte de coisa. Quem tiver. Tá bom? Então, aí nós vamos ter o nosso data show funcionando esse mês, em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Amém? Glória a Deus. O meu diácono Admilson é o nosso porteiro lá, que fica lá. Vê se tá bem aí o som da internet aí né? Porque se alguém colocar aqui vai fazer zoeira, né? Deixa ele colocar lá. Aí ele bota lá no grupo, tá? Já sabe colocar, né, Admilson? Amém? Porque a gente está transmitindo, aí a gente tem que saber se está bom, né? A não ser se alguém fizer aí, conseguir saber se está bom a nossa live, chegando para os irmãos que queiram assistir. Acharam aí? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz: cada um, no meio de uma congregação, de uma igreja, o que Paulo está falando? Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Eu gosto muito de entender o texto. Então, primeiro que não é obrigado. Isso é importante. E também a gente não pode usar esse artifício para ameaçar ninguém. Porque tem igreja que faz isso. Fica coagindo os irmãos. Não, você tem que dar oferta, você tem que dar o dízimo, porque se você não der, vai isso, vai aquilo, devorador. Não vai nada. Tá? Vai nada. É segundo propor no coração. É o teu desejo, é o que você sente. Tá? Você sente. Tem que ir code lá, tá, o Henrique, mais para frente lá na secretaria. Aí por aí. Então, cada um contribua segundo propor no seu coração. É o que a pessoa sentiu. Se você não sentiu nada, não vai dar nada, irmão. Essa é a verdade. Agora, se você sentiu, não, hoje eu senti de dar mais um pouquinho. Aí você dá mais um pouco. Vai ter semana que você não vai sentir de dar aquela quantia. Tem gente, por incrível que pareça, que nunca sente nada. Essa é a verdade, né? Ele entra ano e sai ano, ele não sente vontade nenhuma. Mas isso também não é com a gente, é com ele Deus. Agora, olha a segunda parte do texto. Não com tristeza. Essa tristeza aqui, em outra versão da Bíblia, é constrangimento. Tem alguma Bíblia escrito constrangimento? Constrangimento? Em vez de estar tristeza? Você não deve contribuir com constrangimento. Tipo assim, eu só vou dar porque está todo mundo dando, né? Você fica constrangido. Não. Se você vai ficar constrangido, não faz isso não. Nem com pesar. Com aquela tristeza assim, meu Deus, estou dando esse dinheiro, vai me fazer uma falta amanhã. Se vai te fazer falta também, não dê. Você tem que dar algo que você propõe no coração, não com constrangimento, não com tristeza, ou por constrangimento, porque Deus
ama o que dá com alegria. Aí eu gosto muito desse finalzinho do versículo, porque dá a impressão que Deus não ama os outros, que não dá, mas ama todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não tem esse negócio de Deus ama mais um do que o outro. Não existe isso. Deus não tem filho preferido. Ah, esse aqui é meu preferidinho, vou abençoar mais ele. Aquele ali, né? Igual muitos pais fazem com alguns filhos, que são mais obedientes, né? Ele gosta mais de um do que o outro. Deus não tem esse tipo de preferência. Sabia disso? Alguém que Deus gosta mais. A palavra ama, aqui no original, significa Deus olha, Deus vê, Deus abençoa quem dá com alegria. Se uma pessoa está dando com tristeza, então ele não tem como. Agora, se ele está dando com alegria, aí Deus... Agora, amar, Deus ama todo mundo. A palavra ama aqui, ela significa isso, não significa preferência. Entendeu, querido? Isso é muito importante. Versículo 8 diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Eu tô até ouvindo daqui o Edmilson, tá? Pode abaixar aí, obrigado. Tá? Deus abençoe. Então tá chegando bem lá, né? Para os irmãos na internet. Amém, querido? Então, vamos contribuir hoje com alegria? Vamos entregar nossa oferta. Quem já deu hoje, ou ontem, pelo Pix, né, pela contribuição online, amém, já está guardadinho. E a gente vai, esse mês, tá cumprindo alguns deveres, né, que a gente tem, para a glória do Senhor, tá bom? Então, eu queria que você, nesse momento, se colocasse de pé, mais uma vez. Nós não vamos orar para você ser abençoado, não, tá? Você já é abençoado. Nós vamos orar para que Deus continue contigo, com a tua vida. Glória a Deus. Tem um envelope aqui. Vamos estar orando. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos contribuindo com a tua obra, porque o Senhor ama quem dá com alegria, e a tua palavra nos diz que cada um contribui segundo propor no coração. Por isso nós propomos no coração te ofertar nesse momento, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Quem quer contribuir, quem vai, vem aqui na frente. Está aqui, ó. É só colocar aqui. Tá bom? Deus abençoe Alex, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe Henrique. Deus abençoe Andréia, Diaconisa, pastora Solange. Deus abençoe sua vida. Amém? Quem não contribuiu hoje vai ter a oportunidade de dar durante a semana, mesmo não tendo culto, você pode mandar pelo Pix, tá? Não tem problema nenhum. Tá joia? Deixa eu só dar um aviso aqui rapidinho antes de entrar na palavra de Deus. A gente já entrou, né, na palavra. Já falamos da Bíblia. É para dizer que todo mês, terceiro sábado, está tendo café ou reunião de pastores aqui na igreja. De pastores não, de qualquer pessoa que quiser vir, de líder, qualquer irmão que quiser vir, tomar um café com a gente, à tarde. Esse mês, deu vários pastores aqui, nós tivemos que botar mais cadeiras, tiramos que a nossa quantidade é essa, mas nós tivemos que colocar mais cadeiras aqui, mesas lá. Foi muito bacana o nosso café mês passado. Muita gente elogiou os irmãos que ajudaram, estiveram aqui na cozinha, ali servindo. Foi muito bom sua ajuda, tá bom? E agora, nós vamos ter de novo dia 19, sempre o terceiro sábado. E eu peço mais uma vez, se você puder vir voluntariamente servir aqui, vai ser uma bênção, tá? Então, conto com você mais uma vez. Vai ter mês que não vai ser aqui, mas o certo é ser aqui. Esse mês vai ser de novo. Então, eu conto com a sua ajuda. Me ajude a servir os pastores.
a qual eu sou o presidente desse conselho, tá? Então você me ajudando, nós vamos estar servindo a Deus e servindo melhor nossos irmãos que vêm participar conosco. Tá bom, gente? Então que Deus abençoe você. Eu queria ler aqui para você, agora nós vamos entrar na palavra, que daqui a pouco é a ceia. Carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Eu quero falar sobre a salvação. Tem muita gente que está brincando com a salvação. Então eu vou te explicar o que é salvação. E tem gente que fala assim, ser salvo de quê? Eu não sei se você já viu na internet uma enquete, uma pesquisa, que um rapaz, vários grupos estão fazendo isso, e eu estou até com vontade de fazer também, de sair pela rua e perguntar, você crê em Jesus Cristo? Você sabe que tem um monte de gente, de 10 que perguntam, que é entrevistado, a maioria diz que não crê em Jesus Cristo. A maioria diz que não crê em Jesus Cristo. Pode ver lá, tá lá. Aqui no Brasil mesmo, tá? A maioria não crê em Jesus Cristo. Alguém pode falar, o Brasil é um país cristão. O Brasil tem 60% de cristão. Mas, sinceramente, não é isso que aponta uma pesquisa verdadeira. E a maioria das pessoas dizem não acreditar em Jesus e muito menos na salvação. Se perguntar para ele, você acredita na salvação? Ele diz que não. Se alguém perguntar para ele, o que você acha da vida eterna? A maioria vai dizer que não existe vida eterna. A maioria. Mas o que a Bíblia fala sobre salvação? O que a Bíblia fala sobre vida eterna? Já parou a pensar nisso? Quem crê na Bíblia aqui? Todo mundo, né? Nós cremos na Bíblia. Para nós, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a inerrante palavra de Deus. O grande problema são as más interpretações. Então, nesse texto, no capítulo 2, versículo 3 e 4 de 1ª carta de Paulo a Timóteo, ele diz o seguinte: pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, no versículo 1, é que Deus, nosso Salvador. Eu pergunto, quem é o nosso Salvador? Jesus, não é? E por que Paulo está chamando o nosso Salvador de Deus? Porque o nosso Salvador, Jesus, é Deus. Simples assim. Depois no versículo 4 ele diz, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Entendeu? Então vamos ler de novo. O qual, o Salvador Deus, o qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno, diga comigo, pleno conhecimento da verdade. Então a primeira coisa que eu encontro nesse versículo é o seguinte: Deus não tem preferência. Ele não estipulou uns para serem salvos e outros para serem perdidos. Existe uma linha teológica que acredita nisso, tá, gente? Fulano não é filho da salvação. Bertano é filho da salvação. Isso não existe biblicamente. Eu até creio numa predestinação não absoluta e não individual. A predestinação ela está envolvendo a igreja. Eu posso te mostrar isso na Bíblia em vários outros versículos. A predestinação envolve a igreja. Então, Deus deseja que todos, ou alguns,
Todos ou alguns? Todos. Não está todos? Todos. Os homens, mulheres, crianças, todo mundo. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno, ao total conhecimento da verdade. Então, na verdade, o que eu quero dizer com você? Pastor, todo mundo vai ser salvo? Não, nem todo mundo vai ser salvo. Mas Deus deseja que todos sejam salvos. Ai, mas se Deus não é poderoso para salvar todo mundo, mesmo sem a pessoa quiser, mesmo sem a pessoa querer, a pessoa fala assim, eu não acredito em salvação, não quero ser salvo, não acredito nisso, Deus vai salvar uma pessoa que não quer? Vamos supor, a pessoa está morrendo afogada. Aí você vai lá salvar ele do mar, morrendo afogado. Aí a pessoa fala assim, sai para lá que eu não quero. E começa a bater e ao ponto de te agarrar e te afogar também. O que você vai fazer? Você tem que sair fora, irmão. Senão vai morrer os dois, sim ou não? Eu já vi isso acontecer. De querer salvar a pessoa e a pessoa se bater e não querer. Não quero. E te agarrar. Se te agarrou, já era. Vai morrer você e a pessoa. Quando você está no mar, né, simbolicamente falando aqui, metaforicamente falando, essa pessoa vai morrer e se te segurar, pode te afogar também. Mas o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, mas a verdade é que nem todos serão salvos. A primeira coisa para que a pessoa seja salva é admitir que precisa de salvação. Por isso que o evangelho tem que ser pregado para as pessoas, explicado, porque, irmãos, do que tem de gente que não entende o evangelho, não está no gibi. E o evangelho precisa ser esclarecido, sim ou não? Sim. Olha o que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, eu queria que você abrisse lá, no capítulo 8, quando Filipe evangelizou o eunuco. Olha o que a Bíblia fala que estava acontecendo. Quando Filipe estava foi evangelizar o eunuco. No versículo 27, capítulo 8 de Atos, abre a tua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 27. Está escrito assim, levantou-se e foi, e eis que um etíope, eunuco, esse etíope era um africano, o mordomo de Candace, da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros que tinha ido a Jerusalém para adoração. 28. Regressava assentado no seu carro. Ele lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe, chega a ti e ajunte-se a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Tá ouviu aí? Ouviu. Tá ouviu, né? Por que ouviu? Porque ele estava lendo alto. Em voz alta, ele subiu no carro e o eunuco estava lendo o profeta Isaías e o Filipe ouviu ele lendo o profeta Isaías. Olha como é que o diácono Filipe, que depois passou a ser um grande evangelista, ele percebeu só de ouvir o que o eunuco estava lendo. Quando você é um estudante da Bíblia, quando você é um estudante da palavra, você escuta um versículo, você sabe onde está. Alguém canta um louvor que diz o texto, você sabe onde está. E o Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse, entendes porventura o que você lê? Quer dizer, o profeta
perdão, o eunuco estava lendo o texto da Bíblia, do Antigo Testamento, dos profetas, né? E aí ele estava lendo em voz alta. Porque ler em voz alta é muito bom. Não sei se você tem esse hábito, eu leio. Eu gosto de ler em voz alta, porque quando você lê em voz alta, você memoriza melhor. Não sei quem lê de voz alta. Eu gosto de ler em voz alta e andando na casa. Eu gosto de ler assim, porque eu vou lendo e eu consigo assimilar e eu não me perco na leitura. Quando você lê sentado, quase dormindo, você não entende nada. Então é melhor você ler em voz alta e andando. É bom isso mesmo. Já está comprovado que isso funciona. Aí o eunuco respondeu, como, pois, poderei entender se alguém não me explica ou ensina? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Então, olha a história. Filipe o Espírito falou, sobe naquele carro. Aí Filipe foi lá. Aí ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Aí o Filipe perguntou, você está entendendo o que você está lendo? E ele disse, eu não estou entendendo o que eu li. Eu estou lendo, mas não estou entendendo. A passagem 32 da escritura que ele estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Ele estava falando de Jesus, do Salvador, que dá a vida eterna. Aí o Filipe estava conversando sobre Jesus, explicando o evangelho para o eunuco, e chegou no momento da conversa, falou sobre o batismo nas águas. A importância de se batizar, da pessoa passar pelas águas para ter um ingresso na família de Deus. Não que o batismo por si só, ele salva, tá, irmãos? O batismo por si só não salva. Porque tem muita gente que foi batizada e não vai ser salvo. Não estou julgando, só estou dizendo que se a pessoa for batizada e não caminha mais, não cremar no Senhor, o batismo não significa nada. Mas o batismo, presta atenção no que eu vou te falar, ele é uma entrada para o reino. Parece que é brincadeira, mas não é brincadeira. Está na Bíblia, eu vou te mostrar isso em vários textos. Então, o batismo ele é importante. Então, mostre esse vídeo para quem não acredita na importância do batismo. Alguns incrédulos, algumas pessoas questionando o batismo, ele vai apontar para o ladrão da cruz. Ele vai falar, o ladrão da cruz, pastor, nem foi batizado e foi salvo. Claro que sim. Eu conheço gente que não foi batizado e foi salvo. Na última hora. Não deu tempo, irmão. Aí é outra história. Mas se você está na igreja um tempão, não é o caso de ninguém aqui, né? Talvez para alguém que vai ouvir essa live, pode ser. Então, está na igreja um tempão e não quer ser batizado. Ah, eu não quero, eu não vou, eu não quero. Pronto. Então, viu a diferença? De quem não pode e quem não quer? Quem não pode é uma coisa, e quem não quer é outra coisa. O batismo bíblico é o batismo por imersão. Mas por uma necessidade, uma pessoa pode ser batizada até por aspersão, por necessidade. Eu batizei uma senhora de 90 anos por aspersão. Sabia disso? Ela teve diabetes, amputou as 2 pernas, já uma senhora bem doente, creu no Senhor, acreditou, e eu fui na casa dela, junto com a família, botamos uma chaleira de água para mornar, para não ficar muito gelada, e batizei ela assim, dentro da casa dela, sem precisar mergulhar dentro de uma água, porque ela não tinha condição disso. Viu a diferença? Então existe coisa que a gente faz por uma exceção. Então ela creu, eu perguntei para ela, a senhora crê em Jesus como seu único?
e suficiente Salvador, ela disse, eu creio. Então seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ela foi batizada. Olha o que está escrito no versículo 36. Olha o que está na Bíblia. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco, eis aqui água, que me impede que eu seja batizado. Olha que coisa. O que me impede que eu seja batizado? Qual foi a resposta? Disse Filipe, é lícito se crê de todo coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa palavra Filho de Deus significa, eu creio que Jesus Cristo é o Messias. Eu creio que Yeshua, Hamashia, ou seja, eu creio que Jesus Cristo é o Messias e é o Filho de Deus. Versículo 38. Mandou parar o carro e descer o ambos da água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco, que jubiloso seguiu o seu caminho. Filipe batizou o homem numa poça d'água, num lugar onde tinha água. Nem corrente aquela água era, possivelmente, porque naquele caminho não tinha nenhum tipo de rio. Tinha uma poça d'água lá. E alguns falam assim, não, eu só quero ser batizado se for na água corrente, para a água levar os meus pecados. A água não leva pecado de ninguém. O que leva os nossos pecados é o sangue de Jesus. É Jesus que morreu na cruz. A água não significa nada, irmão. Essa é a grande verdade. A água não vai levar os seus pecados embora, não. Já pensou? Porque o pecado vai, daqui a pouco ele volta. Mas a água que passa agora, ela nunca mais volta. É outra água. Então a água não leva nada, não lava nada. Nesse sentido, né? Então o que eu quero dizer para você? A importância de você crer e ser batizado para a salvação. Pastor, e tem gente que não foi batizado e foi salvo, eu acredito. E tem gente que foi batizado e não vai ser salvo, também acredito. Depende da situação. O ladrão da cruz, dá para descer da cruz e ser batizado? Então, peraí, você crê? Quer ter uma vida eterna? Quero. Então vamos descer da cruz aqui que eu vou te batizar agora. Não podia fazer isso. Uma pessoa que está no leite de morte, morrendo, ele tem condição de ser batizado? Não tem. Uma pessoa que foi atropelado, recebeu alguns facadas ou tiros e está quase morrendo, a gente tem condição de batizar ele rapidinho? Não tem. Então, basta ele crer no Senhor. Basta ele crer. Está na Bíblia. Mas a importância o batismo é muito sério, é muito importante. Vamos ver uma conversa que Jesus teve com um homem importante chamado Nicodemos, em João capítulo de número 3. E quem lê a Bíblia já conhece essa passagem muito bem. Olha o que está escrito em João capítulo 3. Vamos ler do versículo 1, que você vai entender bem a conversa que Jesus teve com o Nicodemos. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, o que significa mestre, vindo de Deus, sabemos que és vindo de Deus, por ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Respondeu Jesus, em verdade, presta atenção nesse versículo 3. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Versículo 5 mostra o que eu estou te falando. Jesus respondeu, em verdade te digo,
Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Viu só? Então, qual é o primeiro passo para o ingresso no reino de Deus? O batismo nas águas. Salve algumas exceções, como eu já falei, de uma necessidade que não dá para a pessoa ser batizada. Então, olha como é que é importante a pessoa ser batizada nas águas e depois ser batizado no Espírito. Eu podia falar sobre o Espírito Santo agora, mas vou deixar para outro dia, para a gente falar sobre o que acontece quando uma pessoa ele se converte, ele é batizado, o que acontece com o Espírito Santo na vida dele. Mas vamos deixar isso para outro dia. Eu quero falar, fixar aqui sobre salvação e sobre batismo. No versículo 6 ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, isso é muito importante. Eu estava conversando com meu amigo Léo hoje, a gente estava tomando um café na padaria, e a gente estava conversando sobre as igrejas, o povo de Deus precisa ser mais inteligente, inclusive os missionários, ser mais bem treinados. Por exemplo, a gente vai evangelizar uma tribo indígena. Todo mundo anda nu lá. Numa tribo indígena. Já pensou? Você ser enviado para pregar numa tribo indígena onde ninguém veste roupa, ninguém está de roupa. Aí você vai lá pregar o evangelho para eles. A primeira coisa que a maioria desses missionários fazem é querer mudar a cultura deles. Eles querem mudar a cultura. E uns até obrigam os índios a vestir paletó e gravata. Já viu? Já pensou isso? A partir de hoje você vai vestir paletó e gravata. Por quê? Porque a Bíblia diz. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia não diz nada disso. De paletó, de gravata. Não tem nada disso negócio. Isso foi invenção de homem. E se você soubesse quem inventou a gravata, aí que era pior ainda. Tá? Mas essa aí é para depois. Mas eu quero dizer para você o seguinte. Como evangelizar uma pessoa de outra cultura, de outra etnia, de outra língua, de outro costume? Como evangelizar? Nós precisamos falar de Jesus, da salvação, da vida eterna. Inclusive, quando você for falar, aqui a gente fala assim, vamos evangelizar um índio, por exemplo. Uma pessoa lá da roça do interior, que não come pão igual a gente. Na nossa Bíblia está escrito assim, eu sou o pão que desceu do céu. Lá ele não sabe o que é pão, não tem padaria. Lá ninguém sabe o que é pão. Qual a mensagem? O que você tem que falar? Já que ele não sabe o que é pão. Eu sou o alimento. Eu sou o aipim, eu sou a abacaxeira, eu sou o peixe que desceu do céu. Ele tem que entender a palavra, irmão, de uma maneira que eu não confunda a pessoa. A linguagem dele. Não adianta você tentar falar da sua linguagem que ele não vai entender nada. Eu sou o alimento que desceu do céu, porque pão é alimento. Eu sou a batata doce que desceu do céu, né, vamos dizer assim. Porque a pessoa tem que entender o evangelho. Aí eu chego lá e falo, você tem que fazer isso agora. E eu estava até falando com ele sobre a questão da pessoa batizar uma pessoa lá do interior, um índio, por exemplo. Eles se casam lá na tribo e não tem certidão de casamento nenhum. Aqui a gente tem. Aí chega lá, índio, agora você vai ter que ir lá no cartório casar com a Índia. Senão você não pode ser batizado. Irmão, não existe isso. Eles já são casados, sim ou não? Eles já são. Não é um papel que vai mudar a vida deles. Eu estou canso de falar isso para vocês. Então, preste bem atenção. Abre tua Bíblia no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Quero te mostrar uma coisa. Coisa que eu já falei várias vezes, mas a Bíblia, a gente tem que estar... Atos 4,
Versículo 12. Você precisa falar de Jesus, da salvação. Eu vou falar uma coisa aqui que eu vou terminar já. Presta atenção no que eu vou te falar. E em nenhum outro há salvação. Existe salvação em outro lugar? Não. Basta a pessoa ser uma pessoa boa, gente fina, que vai ser salva. É assim que funciona? Não. Porque eu conheço muita gente boa, gente fina, gente assim maravilhosa, que não vão ser salvos, infelizmente, porque não creem em Jesus. Então o que a Bíblia fala? Em nenhum outro há salvação. Do jeito que a coisa está, presta atenção que eu vou te falar. Do jeito que a coisa anda, as pessoas estão dizendo aí que Jesus morreu na cruz por todo mundo. Basta a pessoa ser uma pessoa boa que ele vai ser salvo. E não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia diz o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E alguém está falando assim: se a pessoa não for salva por Jesus, vai ser salvo por Maomé. Se alguém não for ser salvo por Jesus, vai ser salvo por Buda. Se alguém não for ser salvo por Jesus, vai ser salvo por Mahatma Gandhi. Irmão, não existe salvação fora de Cristo. Essa é a grande realidade. Fora de Jesus não existe salvação. Mas a pessoa não pode ser salva na religião dele. Poxa, pastor, Deus é bom demais. Ele não vai ficar condenando ninguém só porque não é evangélico. A questão não é ser evangélico ou deixar de ser. A questão é crer em Jesus ou deixar de crer. Agora, se eu não pregar o evangelho para algumas pessoas, Deus vai cobrar de mim se eu não pregar o evangelho. Por isso, eu estou evangelizando todo domingo. E quero incentivar você a fazer a mesma coisa. Por quê? O que está escrito em Ezequiel 3,18 mudou a minha vida e mudou a minha maneira de pensar sobre isso. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Mudou a minha vida. Eu achava, isso não é da agora não, tá, gente? Eu já tenho essa concepção há quase 40 anos da minha vida. E é porque eu creio no que está na Bíblia, que a palavra fala. Olha o que a Bíblia fala em Ezequiel 3,18. Ezequiel 3,18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu caminho mau, para salvar a vida dele ou a sua vida, aquele ímpio vai morrer na sua maldade, mas o sangue dele, da tua mão requererei. Ou seja, você entendeu? Quando eu tenho a oportunidade de falar de Cristo e não falo, e aquela pessoa morre sem conhecer Jesus, e eu tive toda a oportunidade da minha vida de falar Jesus para ele, mas não falei, o que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai morrer na maldade dele, mas o sangue dele Deus vai querer de mim. Ele vai falar: Paulo, por que você não pregou para o seu João? Ah, Senhor, seu João era duro de coração, ele não ia me ouvir mesmo. Era um homem assim, eu não gostava muito dele não, por isso que eu não evangelizava o seu João. Agora você vai pagar pelo sangue dele. Porque ele morreu sem salvação e você teve chance de falar para ele. Então, a pregação do evangelho, a gente não precisa viajar, não precisa ir não sei para onde, para outro estado, para outro país, para ser missionário, não. A gente pode ser missionário para o colega de trabalho. Nós podemos ser missionário para o vizinho. Nós podemos ser missionário para o conhecido. Nós podemos ser missionário para qualquer pessoa. Você está me entendendo, irmão? Então, preste bem atenção. Pregue o evangelho da salvação, professor. Pregue o evangelho.
o evangelho. Isso quando a pessoa não conhece. Para outras pessoas que é conhecida, já conhecem o evangelho, a gente fala, então por ir lá na igreja, onde eu sou pastor, vamos lá, uma igreja lá onde eu congrego, vamos visitar a gente lá. Quando ele é crente, só que ele não está congregando, aí a gente convida para ele vir para cá. E quando ele não é crente, a gente evangeliza ele. A gente fala de Jesus para ele primeiro. Deu para me entender? Agora, o penúltimo versículo que eu vou ler está aqui na Bíblia. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 23. 3:23. Então, olha só. Existe alguém que não precisa de salvação? Existe alguém? Tem gente que não precisa de salvação porque ele é tão bonzinho. Não, a Bíblia fala que todo mundo precisa de salvação. Todo mundo. Está escrito na Bíblia. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Diga, todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E qual a saída disso? Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Jesus. Então, através da redenção que há em Jesus, nós somos justificados. Não existe ninguém bonzinho aqui na igreja. Não tem. Quem é bonzinho aí? Ninguém. Ninguém é bonzinho. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem de falha. E se a gente ficar olhando a falha do outro, a gente não fica nem perto. E se você soubesse, assim, fosse igual Deus, onisciente, e soubesse decifrar os defeitos da pessoa, o que a pessoa faz e o que a pessoa fala, você teria raiva do sermão do lado aí. Mas graças a Deus você não sabe nada. Porque se a gente soubesse, estava perdido. Deus sabe de tudo e assim mesmo nos ama. Porque ele é perfeito. Agora nós não. Nós ficamos com raiva de saber uma falha do irmão. Se você souber a falha de um irmão, fica com raiva. O irmão é falho. Mas em vez de você olhar também para a sua falha, você está olhando a falha do outro. Esse é o grande problema. Né? Por isso que ele falou, não julgue para não ser julgado. Antes de tirar a trave do cio do olho do teu irmão, tira a trave do teu olho. Vai por aí fora. Então nós somos imperfeitos, mas pela graça de Jesus, nós somos salvos. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Amém, querido? Não vou continuar por causa do horário. Mas que o Espírito Santo fale ao teu coração e que você seja um grande pregador do Evangelho, um pregador da salvação, um pregador das boas novas, das boas notícias. Porque o mundo está cada dia pior. Cada dia pior. E se você bobear, você vai ficar. Então não fica moscando, não. Vem congregar, vem para a igreja. Uma das coisas que eu sempre falo, e com toda certeza eu vou repetir. É importante congregar. Mesmo que você não concorde com tudo, mas congregue. Porque se você falar assim, eu não concordo com tudo que faz na igreja. Amém. É um direito seu. Mas congregue. Vamos supor, numa casa, se você mora com 10 irmãos, teu pai, tua mãe e 10 irmãos, eles são iguaizinhos? Não. Não é diferente? Você que tem 2 ou 3 irmãos já é diferente, não mais 10. Não é não? Agora, você vai sair de casa só porque seu irmão é irmão diferente de você? Minha irmã é diferente, eu vou sair de casa. Eu não quero essa casa não, que eu queria que todo mundo fosse igualzinho a mim. Não existe ninguém igual a você. Amém ou não? Não existe ninguém igual a você. Eu vou ser diferente, você é diferente de mim e pronto. O que importa é a gente saber suportar
em amor um ao outro, igual está na Bíblia. Suportai-vos um ao outro em amor. Agora, se eu falar assim, eu não gosto do fulano porque ele é assim assado. Irmão, se eu fosse assim, eu não congregava em lugar nenhum. Então, para terminar, Hebreus 10, 25 diz o seguinte. Vamos botar esse versículo lá no status do WhatsApp hoje? Vamos botar esse versículo 10, 25? Escreve lá no status, ou então lá no story do Instagram. Não deixe de congregar. Olha o texto. Não deixe vossas congregações, como é o costume de alguns. Ainda mais quando vai chegando aquele grande dia. Faça de tudo para você estar junto com a gente. Faça de tudo para você vir para a igreja. Porque o afastamento da congregação traz o esfriamento. Então, por mais que você talvez esteja assim, eu concordei em parte na pregação do pastor hoje. Não concordei em tudo. Amém, glória a Deus. Mas pelo menos alguma coisa se serviu para você. Mesmo que você não concordou com tudo. Mas venha congregar. Venha estar junto. Venha juntar as brasinhas para ficar cezinha. Um cordão de 3 dobras é mais difícil arrebentar. Pega uma vareta e quebra. Bota 2, fica mais difícil. Aí você quebra. Mas bota 3, fica mais difícil ainda. Pega uma linha, um barbante e arrebenta. Pum. Dobra o barbante, já vai fazer mais força. Dobra mais 3 vezes, você já vai para arrebentar. Quando a gente está unido, é mais difícil o inimigo pegar a gente. Nós estamos unidos. Um aconselha o outro, um orienta o outro, um ora pelo outro. Entendeu como é que funciona? Por exemplo, Irmão Alex está passando um luto. Nós todos estamos no luto. Na perda da nossa pastora Adriana. Mas, por ele congregar e sentir, Alex, a nossa comunhão, tu está se sentindo fortalecido. Isso te ajuda. Ajuda ou não ajuda? Se a pessoa estivesse sozinho, não tivesse amigo, não tivesse ninguém, como é que seria esse momento? Se eu estou só mostrando para te entender. Para você entender. Porque você pode não estar passando nada agora. E você diz, eu não preciso de ninguém. Não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de irmão nenhum. E se vier um momento difícil para você, você não vai precisar da gente? Eu conto com você também quando vier dia difícil para mim. Quando eu estiver passando uma grande luta, eu vou contar com você. Eu vou pedir socorro, vou falar, irmão, me ajude. Eu estou sofrendo. Aí todo mundo vai me ajudar. É assim que funciona, irmão. Amém? Entendeu essa palavra? Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra. Glória a Deus. Ele é digno de honra e glória e louvor.